Olá, seja bem-vindo a mais um Ata Diurna, o novo podcast do Página 1, sobre temas da atualidade, em que fazemos aqui uma análise dos temas do dia e também de outros temas que não estamos a abordar na edição do jornal. Neste terceiro episódio estamos aqui presentes o Pedro Almeida Vieira e eu, Elizabeth Tavares. Pedro, que temas é que temos hoje aqui para o Ata Diurna? Bom, temos aqui uma abordagem que queríamos fazer sobre a questão de uma diretiva da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, sobre a separação entre conteúdos jornalísticos e conteúdos publicitários e comerciais. Vamos aqui falar de alguns casos em que isso continua sem se verificar. E, portanto, parece que a diretiva da ERC não vai ser muito seguida. Depois temos aqui um vazamento de um documento secreto do MI6 sobre a origem do SARS-CoV-2, que tenho algumas dúvidas que venha a ser muito abordado pela imprensa mainstream aqui de Portugal. Depois queríamos aqui abordar, a pretexto das próximas eleições da Ordem dos Advogados, aqui um caso muito curioso que se passa com uma decisão preliminar, até porque eu pedi recurso, relativamente à forma como os advogados podem ou não ameaçar jornalistas antes deles escreverem. Portanto, um bocadinho como um sicário prometia um arreal de porrada se algum jornalista fosse incómodo. E, por fim, era um tema que tu gostavas também de abordar, que tem a ver com o escândalo da Huawei e do lobbying, e que a comissária von der Leyen ficou chocadíssima e parece que não quer que haja reuniões mais com a Huawei por causa da questão dos lobbyings e da promiscuidade entre setores da União Europeia com empresas, neste caso tecnológicas. Mas pronto, vamos começar. Queres começar primeiro, talvez por esta, para invertermos de vez em quando invertermos a ordem? Sim, penso que sim, exatamente, sim. Não, basicamente a Comissão Europeia deu instruções a todos os gabinetes e serviços para suspenderem qualquer reunião planeada com a Huawei. Ora, isto é completamente absurdo, porque nem Ursula von der Leyen, nem a Comissão Europeia têm autoridade moral para vir falar aqui de recearem que haja corrupção envolvendo a Huawei. Isto porque, envolvendo a Huawei, e neste caso, temendo que possa surgir corrupção em qualquer reunião que o fabricante chinês tenha com gabinetes, com serviços da Comissão Europeia. Isto porque, recorde-se que a Comissão Europeia escondeu documentação e recusou fornecer recomendação relativa a contratos, nomeadamente contratos da compra das vacinas contra a Covid-19. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escondeu mensagens da negociação. Não, apagou já, escondeu definitivamente. Portanto, estamos aqui a falar de algo gravíssimo que continua sem estar a ser devidamente investigado até às últimas consequências. Von der Leyen não foi castigada pelo que fez e apesar de todas as suspeitas, estamos a falar de uma enorme transferência de riqueza dos Estados-membros para grandes multinacionais farmacêuticas com envolvimento direto e secreto, porque não temos acesso às mensagens de von der Leyen na negociação desses contratos, contratos que continuam também muito escondidos e muito secretos relativamente a várias cláusulas. Era importante que a Presidente da Comissão Europeia e a Comissão Europeia primeiro passassem a ser transparentes e depois então poderem vir com a autoridade moral para dizer que querem travar aqui a corrupção envolvendo a Huawei. Quase que não necessito de comentar mais relativamente a isso. Eu acho que há sim, francas preocupações sobre aquilo que a Comissão Europeia faz em termos de negociações, sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, agora da questão do rearmamento. Sendo que, já agora deixo aqui uma nota, von der Leyen já tinha tido problemas similares quando era Ministra da Defesa da Alemanha e agora está a querer transformar um negócio, passar do negócio das vacinas para o negócio do armamento, criando de novo uma nova oportunidade para uma gigantesca transferência de riqueza dos Estados-membros
e dos contribuintes europeus para grandes multinacionais, mas desta vez grandes multinacionais do armamento, porque quando se fala em defesa eu penso que se deve chamar as coisas pelos bois pelos nomes. Não é defesa, é armamento. E, portanto, é equipamento militar, é disso que estamos a falar, e são grandes multinacionais. E, portanto, enquanto não estivesse esclarecido o que é que aconteceu e o papel que von der Leyen teve na negociação de contratos que obrigaram os Estados-membros a ficar agarrados a transferências gigantescas de dinheiro para grandes multinacionais, era bom que von der Leyen esclarecesse isso antes de se preparar para, de novo, desviar verbas dos contribuintes europeus para grandes multinacionais de armamento. Aliás, basta ver algumas notícias, se nós colocarmos na internet empresas de armamento alemão, vamos logo dar algumas notícias que perspectivam aquilo que está a acontecer, ou seja, esta corrida ao armamento da Europa. Eu, por exemplo, estava aqui a ver uma notícia de 13 de fevereiro de 2024, portanto, há mais de um ano, em que a nova fábrica alemã visa aumentar a produção europeia de armamento. Temos aqui outra de 17 de julho de 2023, que até é do Observador, maior fabricante de armas alemão vai produzir tanques na Ucrânia, dentro de 3 meses. O fabricante Rheinmetall, que, se não me engano, teve um crescimento das cotações de 10 vezes em cerca de 3 anos. Depois, uma ou outra notícia, chegou a hora e a vez da indústria alemã de armamento e, portanto, mais do que estamos aqui a discutir, só aquilo que é feito nas outras instâncias, Parlamento Europeu, etc. Aliás, o Parlamento Europeu praticamente não tem já poder nenhum decisório, para não dizer que não tem poder decisório nenhum ao nível da União Europeia. Era bom que a Comissão Europeia fosse, sim, cada vez mais transparente relativamente às questões dos negócios de armamento. Até porque há a corrupção... Além dos negócios das vacinas, não é? Até porque há dois tipos de corrupção. Há a corrupção ilegal, digamos assim, aquela que é feita, como parece aparentemente este caso que envolve a Huawei e algumas personalidades e entidades ao nível do Parlamento Europeu. Por outro, há esta corrupção e esta promiscuidade legal, que é a opacidade em torno de contratos públicos, seja ao nível da Comissão Europeia, seja ao nível dos vários Estados-membros, nomeadamente em Portugal, e que é corrupção legalizada. Ou seja, parece que está de acordo com a lei, mas a opacidade é total e não se sabe ao certo como é que os negócios são feitos, quem tem as ideias, como são escolhidas as entidades. Já agora, enquanto estavas a falar, fui rapidamente aqui pesquisar. A Rheinmetall só nos últimos 6 meses teve um crescimento em bolsa de 185%. Sendo que, supostamente, foi-nos vendida a ideia de que nós deveríamos estar também focados na questão da ecologia, na defesa do ambiente, na melhoria daquilo que é o combate às alterações climáticas. Ora, uma aposta numa guerra e entornar a Europa numa economia de guerra não me parece ser muito a favor das alterações climáticas. Sim, aliás, só para termos uma ideia, portanto, a invasão da Ucrânia ocorreu, se não me engano, em fevereiro de 2022, certo? Sim, penso que sim. E, portanto, estava a menos de 100 euros a cotação da Rheinmetall, agora está em 1.382,5 euros. Portanto, é o mesmo sentido em que seguiram também as cotações das grandes farmacêuticas e do setor das farmacêuticas. Mas mesmo assim esta cresceu muito mais. As farmacêuticas não cresceram tanto, cresceram muito, mas não tanto. A Moderna cresceu muito, mas não 10 vezes. É uma coisa de facto impressionante. Bom, o outro tema que queria aqui falar tem a ver com as eleições da Ordem dos Advogados. Aqui apenas uma pequena nota curiosa que tem a ver com a forma como a imprensa mainstream retrata muitas vezes este tipo de temas. Há aqui uma notícia do Público com um título muito curioso. Estamos a falar da eleição da Ordem dos Advogados, dos líderes dos advogados para os próximos anos, e dá um título, porque há 4 candidatos: 2 sportinguistas, uma feminista e um
criminalista disputam Ordem dos Advogados. Portanto, eu não faço a mínima ideia por carga d'água. Não, a única coisa que eu gostava de saber era qual era o clube da feminista e qual era o clube do criminalista, porque, caso contrário, aqui não faz sentido muito. Temos aqui dois sportinguistas só, não é? Pois não, e de facto, e no caso da mulher, reduzir apenas ao facto de ser feminista, parece um bocadinho misógino, mas isso sou eu a falar, mas pronto. Não, eu não sei, pode ser, pois, exatamente, até porque são 3 homens e uma mulher, portanto, a feminista que é só para... Acredito que terá, que a candidata terá, essa líder da lista, de uma das listas, terá outras competências e outros temas que defenda, para além de ser feminista, mas pronto, enfim, é o público a ser o público. Sim, é o público a ser o público. Bom, de qualquer modo, eu venho aqui com o tema da Ordem dos Advogados, porque na semana passada recebi uma decisão do preliminar, digamos assim, até porque vai haver recurso, relativamente a uma queixa que eu fiz contra um advogado, Pedro Guerra Alves. Aliás, já tinha feito um editorial sobre esta matéria, em que ele, supostamente defensor da consultora BDO, que fez uma auditoria, uma pseudo-auditoria às contas de uma campanha da Ordem dos Médicos e da Apifarma e da Ordem dos Farmacêuticos, e antes mesmo de eu publicar a notícia, recebi um e-mail deste excelso advogado a ameaçar-me que seria feito um processo judicial se eu publicasse algo que desagradasse à BDO. E eu achei isto muito curioso, porque antigamente não eram advogados que usavam este tipo de palavreado ameaçando com processos judiciais. Antigamente eram sicários que eram contratados para ameaçar os jornalistas. Eu fiz o recurso, vamos ver qual é a decisão agora desse recurso. Este advogado também teve a particularidade de, na sua defesa, me chamar negacionista, e, portanto, vamos ter aqui um caso muito curioso. Sim, faz envolvendo isto. Quando na verdade, aquilo que estava em causa, neste caso em concreto, era apenas uma auditoria, era questões de contabilidade. Agora, importante é saber se a Ordem dos Advogados, e particularmente agora isto provavelmente vai para o próximo Conselho Deontológico e o próximo bastonário, ou bastonária, mas eu acho que é importante perceber se agora os advogados podem também, antes mesmo de uma notícia ser publicada, poderem ameaçar jornalistas de processos judiciais, até porque isto entronca na questão do SLAP. Não, e difamar. O que está aqui em causa também é o facto desse advogado estar a difamar e estar a atentar contra o teu bom nome, no sentido de fazer acusações completamente falsas relativamente às tuas posições. Sim, para além disso, para além de ser já anacrónico usarmos em 2025 a questão Ao contrário de tudo o que tu escreveste sobre o cliente dele, que era com provas e fundamentado. Mas a questão aqui é que parece que é fácil rotular, quando está aqui em causa uma questão até de contabilidade e de auditoria, rotular alguém como se dizendo que aquela pessoa tem uma doença qualquer e por isso mesmo não tem razão. Portanto, este tipo de argumentos, este tipo de golpes baixos, não é? E que tentam diminuir uma pessoa com o rótulo, e ainda por cima, porque estão mal habituados. Não há qualquer tipo de acusação que me possam fazer sobre essa matéria de negacionista, mas sobretudo o tipo de uso de ameaças, veladas ou não, para condicionar estão mal habituados. Condicionar a atuação do jornalista. E vamos ver qual é a decisão da Ordem dos Advogados, porque aí podemos equiparar um sicário a um advogado. E, portanto, aí, se eles acharem que
que um advogado pode ter a mesma atitude de um sicário, julgo que devem esclarecer isso agora em sede do recurso. Bem, Em relação ao Dr. Pedro Guerra Alves, provavelmente vamos nos encontrar no tribunal, até porque um outro argumento que ele usava era que eu também era conflituoso porque tinha uma série de processos em tribunal com uma data... acesso a documentos. Exatamente, não, mas isto chega a ser cómico porque um advogado que em princípio tem muitos vívidos conflitos, não é? Acusar uma outra pessoa de ser conflituoso porque, entre outras coisas, recorre a um tribunal e ao tribunal administrativo para exercer acesso à informação que é escondida por entidades públicas. Portanto, eu acho que isto é o absurdo. Não, isso é a prova em como algumas pessoas, e este senhor claramente, estão mal habituados relativamente àquilo que é o papel do jornalista. O papel do jornalista é investigar e é servir como contrapoder. Ele, senhor, não está habituado. E, portanto, como não está habituado, está um bocadinho confuso. Mas vamos ver. Vamos ver. Bom, relativamente também a outra questão que me parece importante sobre aquilo que se falavam que eram as teorias da conspiração e a desinformação, não é? Porque muitas vezes é curioso como é que... Eu costumo dizer que a verdade geralmente está associada não à realidade, mas ao poder. E, portanto, nós podemos dizer que algo é desinformação se tivermos o poder de determinar o que é a verdade. Aliás, em regimes autoritários é mesmo exatamente, assim. Exatamente. Não, e há quem diga o contrário. Eu costumo dizer que a desinformação ainda bem que existe porque significa que vivemos em democracia. O único regime que eu acho que não existe desinformação é nos regimes ditatoriais onde não há qualquer hipótese de haver uma outra visão. A verdade é aquela e acabou. E a verdade é aquela e acabou. Mesmo que seja mentira. Não, porque a verdade e a mentira está associada geralmente ao poder. Mas ias falar numa Mas situação... eu ia falar sobre a questão de agora começar-se a saber o que é efetivamente verdade e o que foi manipulação, rotulando de desinformação e de teorias da conspiração a origem do SARS-CoV-2. Foi vazado ou libertado documentos do MI6 que já no segundo trimestre de 2020 indicavam ao então Primeiro-Ministro do Reino Unido, ele não é do Reino Boris Unido. Johnson. Boris Johnson não é no Reino Unido, porque também temos a Escócia e o País de Gales. Mas o Boris Johnson tinha sido informado de que a origem do SARS-CoV-2 era mesmo de um vazamento laboratorial. Essa foi uma informação agora divulgada ontem ou anteontem pelo Daily Mail. O que é que isso te suscita? Ou seja, a questão aqui do vazamento sempre foi uma hipótese colocada, mas sempre foi considerada uma não hipótese pelos ditos especialistas e peritos. O que aconteceu, acho que já começa a haver informação suficiente para se perceber o que é que aconteceu nessa altura. E neste caso, o que saiu numa notícia num jornal britânico é que um antigo líder, um antigo chefe, responsável dos serviços de informação britânicos, do MI6, terá submetido em março de 2020 ao primeiro-ministro Boris Johnson um dossiê confidencial, logo, portanto, no início da pandemia, indicando que existia, com quase 100% de certeza, a informação de que o vírus teve origem numa fuga do laboratório de Wuhan, na China. Ora, como se sabe, a China, e diz esse relatório, a China encetou então uma campanha de desinformação para tentar desviar as atenções para um mercado em Wuhan e tentar fabricar dados que apontavam que o vírus teria surgido, digamos assim, de forma natural. Também se sabe que nos Estados Unidos, Anthony Fauci também colaborou e incentivou e promoveu, esteve envolvido com um paper que depois foi publicado, também a afastar a possibilidade de que o vírus tinha surgido num laboratório e que tinha vindo de origem natural. Isto porquê? Porque os Estados Unidos e o Departamento dos Estados Unidos a nível federal financiou pesquisa perigosa
em Wuhan através de uma organização que se chama EcoHealth Alliance. Ora, isto não é a teoria da conspiração, isto foi na altura apelidado como teoria da conspiração, como sendo algo da extrema-direita, o que é completamente ridículo e absurdo. Estamos a falar de ciência e foi, como também te lembras, alvo de censura nas redes sociais, censura nos chamados, na indústria dos pseudo-fact-checkers e agora é tido, até pela forma como o vírus funciona rapidamente, adaptando-se ao ser humano e, portanto, aí, aliás, era a pesquisa perigosa que estava a fazer a EcoHealth Alliance em Wuhan, tinha a ver precisamente com essa pesquisa baseada em gain of function e, portanto, uma pesquisa perigosa que torna os vírus, portanto, manipulação de vírus que os torna mais perigosos para o ser humano. E portanto, o que vem esta informação agora a dizer é que vem já, é mais um dado que vem juntar a algo que já existe muita informação sobre isto. E, portanto, infelizmente, havendo no futuro um novo problema de crise sanitária, a questão que nós vamos ter é se vai ser possível que os governos, de novo, possam seguir a linha de manipular informação e mentir por questões políticas, porque neste caso o Ministro da Ciência, Lord Valance, ignorou este dossiê confidencial, seja por questões de não querer ofender a China, seja por outras questões quaisquer, de umas agendas obscuras que desconhecemos. O que é certo é que o governo tinha essa informação, vários governos teriam essa informação, porque nos Estados Unidos também havia essa informação. E mais, nos Estados Unidos existem e-mails que provam que todos os cientistas que indicavam como o mais natural e o mais provável que o vírus tivesse saído de fuga de laboratório, esses cientistas foram denegridos, perseguidos, difamados e com Anthony Fauci à cabeça envolvido com pessoas que tinham interesses neste tema. Portanto, é perigosíssimo o que aconteceu e penso que as lições deveriam ser retiradas. Infelizmente, o que nós vemos até hoje na imprensa mainstream é muito preocupante porque ainda não se faz um balanço sério desta situação. Não consegue. Aliás, hoje o público falava sobre depois disto tudo ainda não houve o tratado pandémico uma lei de emergência sanitária. E continuamos sem uma lei de emergência sanitária em Portugal. Sim, mas o público faz parte de um daqueles jornais... Quando na verdade aquilo que nós temos que ter mais precaução no futuro é sobre a questão dos laboratórios que andam aí espalhados, muitos deles secretos pelo mundo, e que esses sim são provavelmente os mais perigosos do que qualquer passagem zoonótica de doenças para os seres humanos. Até porque as estatísticas provam que a maior parte das crises sanitárias relacionadas com questões de pandemia ou de vírus, nem que seja um vírus, digamos assim, que tenha afetado grupos de pessoas a nível de certas cidades ou locais, teve a ver sempre em geral com fugas de laboratório. E, portanto, neste caso, o que há que regular é estas pesquisas perigosas baseadas em manipulação de vírus que os procuram tornar em armas biológicas, porque no fundo é isso, não é? Não é nem é só as armas biológicas, quer dizer, isto quer tenha sido um vazamento acidental, pode haver muitas vezes um vazamento que é tudo menos acidental, para criar uma janela de oportunidade de negócio, como foi efetivamente aquilo que aconteceu com o SARS-CoV-2, com todas as consequências de mortes que causou, mesmo que a taxa de letalidade não tenha sido assim tão elevada quanto aquela que supostamente se afirmava inicialmente. Isso será também algo que deverá começa a ser cada vez mais relevado, que a taxa de letalidade não terá sido tão elevada quanto aquela que foi propagada. Mas isso fica para outras Sim, aliás, como tu próprio escreveste e também como o John Ioannidis, um dos epidemiologistas mais conceituados, se não o mais conceituado do mundo, desde o início referia. E, portanto, lembremos-nos que John Ioannidis foi um dos cientistas a nível global que enfrentou dificuldades em publicar investigação científica séria sobre o SARS-CoV-2 devido à enorme censura e ao enorme envolvimento político
que nunca deveria ter existido quando se tratava de uma crise sanitária este caso e de uma questão de ciência. Este caso da origem do SARS-CoV-2, houve claramente interesses dentro da comunidade científica de abafar completamente a hipótese, que era uma hipótese mais que óbvia, de que estar associado ao laboratório, porque vamos lá ver, de tanto sítio que pode vir uma nova doença, e é possível surgir novas doenças por passagem de animais para o ser humano, logo ia acontecer no local onde havia efetivamente um laboratório onde se estava a investigar coronavírus e a fazer trabalhos de gain of function com um coronavírus. Era uma coincidência, era possível, mas era uma coincidência daquelas que acontece num milhão ou 2 milhões ou trilhões de vezes. Ainda bem que falaste neste tema, porque há aqui uma nota que eu gostaria de deixar, que é relativamente a esta questão do público e que se queixa que não há ainda uma lei de emergência sanitária. Sabemos que o Público é um dos jornais que defende a ditadura em circunstâncias, mesmo que não se justifique, como foi o caso da pandemia de Covid-19. Em todo o caso, para já acho lastimável que a imprensa e os jornalistas sirvam este papel de defender ditaduras. Primeiro ponto, autoritarismo. Seja em que condições for. Segundo, penso que mais do que uma lei de emergência sanitária, era importante refletir e criar uma lei que proíba e que sirva um bocadinho como funcionou na Suécia, que foi claramente o caso de melhor gestão da pandemia de Covid-19 no mundo. E isso é comprovado pelos factos e pelo balanço que nós temos destes 5 anos. Era importante criar uma lei que proibisse o envolvimento de políticos e de políticas na gestão de qualquer crise sanitária. E de facto foi o que aconteceu na Suécia. Tu tinhas cientistas a poder gerir. E não houve nem imposição de máscaras, não houve confinamentos em geral, não houve fecho de escolas em geral, com ganhos largos para a população e com um nível de balanço em termos de mortalidade claramente melhor do que aquele que nós tivemos, por exemplo, em Portugal. Portanto, era importante separar a política da ciência e daquilo que é a medicina no futuro. Não? Claro, também espero bem que sim. Bom, antes do último tema, eu há pouco acho que fiz aqui uma confusão, quer dizer, o primeiro-ministro do Reino Unido e, portanto, abrange todo o território da Grã-Bretanha, chamada Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Depois o que há é primeiros-ministros também na Escócia, no país de Gales e na Irlanda do Norte, que aliás até tem um sistema um bocadinho mais estranho. Passando isso, não vão depois acusar de que eu não percebo nada destas matérias, mas pronto, mas acho que me tinha metido aqui os pés pelas mãos nesta gravação. Vamos passar agora ao quarto e último tema, que tem a ver com uma diretiva que foi aprovada na passada semana, ou há 2 semanas, ou no final há 2 semanas, uma diretiva da ERC sobre a separação entre conteúdo jornalístico e conteúdos publicitários comerciais. É muito curioso porque desde, se não me engano, 2022, a ERC está para decidir as multas a aplicar a um conjunto de órgãos de comunicação social que assinaram contratos publicitários promíscuos com entidades públicas. Aquilo deve estar ali à espera de prescrições, mas nesta diretiva, que é uma diretiva orientadora, a ERC tenta que haja uma clarificação sobre aquilo que é publicidade e aquilo que é jornalismo. O que é certo é que nos últimos dias detectámos, não foi? Alguns casos extremamente esquisitos. Uma delas no sábado, em que há 3 notícias, no sábado online, em que há 3 notícias de promoção do vírus sincicial respiratório, ou melhor, das vacinas do vírus sincicial respiratório, agora para os idosos, já que já se conseguiu, o lobby já conseguiu que se administrasse este fármaco às crianças, agora é para os idosos. E aquilo, quando se vai olhar para as notícias propriamente ditas, não parece que aquilo seja publicidade, parece que é sobre debates, uma delas até parece o nosso conhecido Filipe Foz, que agora é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que é uma das sociedades médicas que mais relações comerciais tem com farmacêuticas, mas só, digamos,
agregando as três notícias, é que se verifica que aquilo tem o apoio da Trofa Saúde, mas na verdade aquilo também deve ter dinheiros da GlaxoSmithKline. Este é um dos casos. O outro caso é de uma notícia de 2 páginas, do Jornal de Notícias, 2 páginas em que aparece um especial patrocinado, portanto são duas páginas patrocinadas pela Universidade de Trás-os-Montes, mas que basicamente faz uma propaganda ao Ministério do Ambiente e à ação do Ministério do Ambiente. E isto é daquelas situações em que os próprios jornais não se apercebem de que estão a caminhar para o fim. É autodestruição porque basicamente isto dá para verificar que quem tem dinheiro não faz publicidade, faz notícias ou manda fazer notícias. Hoje em dia já ninguém quer meter aquelas clássicas páginas de publicidade. O que querem é que aquilo possa parecer notícia. Possa parecer uma notícia. E os mídias contorcem-se todos e fazem o pino para produzir conteúdos que parecem notícias e não são. É publicidade encapotada. Sim, mas a questão aqui é saber quantas notícias é que são feitas sem sequer parecer que são publicidade. Estas aqui ainda parecem que são publicidade encapotada. Depois haverá provavelmente muitas notícias que se consegue fazer porque se paga por baixo da mesa. Não sabemos, e é essa dúvida que se instala, que se reforça e que vai retirando e minando a credibilidade da imprensa em geral, porque depois contamina todo o jornalismo e todos os jornalistas. E o mais curioso é que depois, agora no próximo dia 21, vai haver organizado pelo Sindicato dos Jornalistas, ou mais propriamente pelo Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, um debate sobre se os jornalistas podem ou não fazer comentários. E portanto, para o Conselho Deontológico isto é que é importante, que é saber se podem fazer ou não comentários. Pois, por isso é que... Eu também acho que os jornalistas fazem demasiado comentário. Sobretudo, comentam coisas que não dominam. Mas isso é outra história. Mas o mais curioso é que uma das pessoas que eles convidam para este debate, sobre se podem ou não fazer comentários, é o Paulo Baldaia, que para aí há cerca de 2 anos, pelo menos, ele aparece sempre a fazer muitas coisas, pelo menos apanhei-o como mestre de cerimónias de um evento pago pelo Ministério do Ambiente ao Expresso. Ele tem carteira de jornalista ainda? Agora, pelo menos fui ver, tem. Neste momento tem. Mas quer dizer, mas é curioso que a pessoa que vai fazer uma apresentação como mestre de cerimónias de um evento pago ao Expresso pelo Ministério do Ambiente vai participar num debate sobre se podem ou não fazer comentários os jornalistas. Eu não sei se ele ainda tem carteira profissional ou não. Tem. Isso tem, porque fui confirmar antes de fazermos em todo o caso, é assim, é ridículo. O sindicato tem tido um papel que, enfim, o que é que nós vamos dizer? Eu tenho a minha opinião pessoal relativamente ao sindicato. Eu tenho alguma esperança. E à CCPJ, em relação ao CCPJ e à IERC não tenho esperança. Em relação ao sindicato tenho alguma esperança. Eu não tenho por motivo. Eu vi a atuação do sindicato, ou melhor, o silêncio do sindicato desde 2020, por exemplo, perante a falta de ética dos jornalistas na cobertura da pandemia. Mas o sindicato não pode ter esse tipo de intervenção. O sindicato é um sindicato, não é... Pedro, não é perante situações... Não é uma... Perante uma crise... O Conselho Deontológico, sim. Mas o Conselho Deontológico é separado do sindicato. Perante uma crise como a que nós tivemos, em que a informação e a seriedade da informação e do jornalismo são cruciais, como foi a crise pandémica, é inaceitável o que aconteceu. E, aliás, ainda continua a acontecer. Mentiras, desinformação, jornalistas, inclusive, a chamar nomes a pessoas, a perseguir pessoas. Inaceitável. O sindicato tinha que ter feito uma nota. Não é o sindicato. O sindicato não tem esse papel. Há duas entidades que têm essa responsabilidade. É a IERC e a CCPJ, mas eles foram os piores de todos. Portanto, eles tiveram... Uns não fazem. Uns que deviam fazer não fazem. O sindicato não faz porque não lhe cabe fazer. Então ninguém faz, ninguém fez. Os outros fizeram ao contrário. Os outros contribuíram para essa perseguição. Enfim. Mas pronto, bom, Elizabeth, vamos voltar em breve. Vamos tentar ver pelo menos se a frequência vai ser dia sim, dia não.
mas voltaremos provavelmente na próxima E quarta-feira. deixar aqui um aviso, é que independentemente de qualquer tipo de iniciativa do sindicato para proibir jornalistas de fazer comentários, eu continuarei sempre a fazer comentários como jornalista, como a cidadã, e portanto não irá ser o sindicato que me irá silenciar. Não, o sindicato também não é assim tão mau quanto isso. Pronto, mas isso sou eu que sou sindicalizado e ainda tenho alguma esperança. Se já quer fazer um debate sobre se os Não, é o jornalistas conselho. podem ou não fazer... Não, atenção, é o Conselho Deontológico, não é o Então, sindicato. o Conselho Deontológico tem feito o trabalho trágico que tem feito? É esse Conselho Deontológico? Não, mas pelo menos pelo painel, eles vão concordar em que é legítimo que os jornalistas façam comentários, até porque, quer dizer, se o Paulo Baldaia e muitos outros não pudessem continuar a fazer comentários e lançar uns bitates, o que é que eles conseguiriam fazer? Eu não me recordo da maior parte dos comentadores que tenham carteira personal, tenham feito jornalismo a sério, investigação, coisas desse género. Portanto, eles, se lhes proibissem de fazer comentários, eles ficavam sem fazer nada, porque eu acho que eles já deixaram de saber o que é fazer jornalismo mesmo a sério, e notícias. Jornalismo. Exatamente, o que é o jornalismo, não é? O comentário é outra coisa para além do jornalismo. Bom, ficamos por aqui, Elizabeth, até quarta-feira. Até quarta-feira.